Você já parou pra pensar uma coisa? A gente passou 5 episódios inteiros construindo o edifício dos direitos humanos. A história, definição, internacionalização, fundamentos filosóficos, conteúdo e limites. E agora a gente vai olhar para esse edifício e perguntar: será que ele está de pé para todo mundo? Será que direitos humanos são de fato universais? Porque veja só, os direitos humanos se apresentam como universais. Eles dizem respeito a todos os seres humanos. Não importa onde você nasceu, não importa a sua cor, sua religião, sua classe social, seu gênero, sua nacionalidade. Se você é humano, você tem direitos humanos. Ponto. Essa é a ideia. Mas aí a gente olha para o mundo real e vê outra coisa. A gente vê refugiados morrendo no Mediterrâneo. A gente vê populações inteiras sem acesso à água potável, enquanto outras desperdiçam água em piscinas e jardins. A gente vê crianças trabalhando em minas de cobalto para produzir smartphones que a gente usa todos os dias. A gente vê corpos negros e indígenas tratados com violência estrutural, enquanto corpos brancos e ocidentais parecem mais protegidos. Então, surge a pergunta incômoda, a pergunta que não quer calar. Os direitos humanos são realmente universais ou eles funcionam apenas para alguns? Esse é o tema desse episódio, dessa série sobre direitos humanos. E eu te garanto, a pergunta que fizemos não é uma pergunta retórica. É uma das questões filosoficamente mais densas, politicamente mais delicadas e moralmente mais urgentes que a gente pode enfrentar hoje. Porque se os direitos humanos não são universais de fato, então a gente precisa admitir que estamos vivendo numa grande farsa moral. Mas se eles são universais, então por que diabos a aplicação deles é tão desigual? Hoje a gente vai entrar nessa tensão. A gente vai olhar para a crítica mais forte que os direitos humanos recebem. A crítica de que eles são, no fundo, invenção ocidental, etnocêntrica, imperialista. A gente vai olhar para filósofos e pensadores que disseram: cuidado, esses direitos podem estar escondendo uma forma de dominação. E depois disso, a gente vai olhar para o outro lado também. Porque sem alguma ideia de universalidade, como é que a gente critica a opressão? Como é que a gente denuncia a tortura, o genocídio, a escravidão? Esse episódio não vai te dar uma resposta pronta. Ele vai te dar clareza sobre o problema, e clareza às vezes é mais valiosa do que certeza. Então, vem comigo, vamos descer fundo nessa questão. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui: entender o que significa essa palavra, universal. Porque muita gente confunde universalidade com uniformidade. E não é a mesma coisa. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que os direitos são universais, ela não está dizendo que todo mundo tem que viver do mesmo jeito. Ela não está dizendo que todo mundo tem que comer as mesmas comidas, praticar as mesmas religiões, seguir os mesmos costumes. Não. O que ela está dizendo é outra coisa. Ela está dizendo que ninguém, em lugar nenhum no planeta, deveria ser privado de certas condições mínimas de dignidade. Entende a diferença? Universalidade não é homogeneização cultural. Universalidade é proteção mínima válida para todos, como a gente já discutiu nos episódios anteriores. Você pode preferir viver sozinho ou em comunidade, você pode preferir uma vida contemplativa, uma vida ativa, você pode preferir silêncio ou música. Isso é cultural, pessoal, livre. Mas você não deveria ser torturado, não importa a sua cultura. Você não deveria ser escravizado, não importa a sua tradição. Você não deveria passar fome enquanto a comida, não importa a sua nacionalidade. Esses são os mínimos que os direitos humanos tentam garantir. Agora, quando a gente entende isso, a gente já percebe uma coisa. A ideia de universalidade pressupõe que existem alguns valores, algumas proteções que transcendem as diferenças culturais. E é exatamente aqui que começa o problema. Porque quem decide isso? Quem decide o que é mínimo universal e o que é cultural variável? Essa pergunta não é simples. E é ela que vai abrir a porta para a crítica mais forte que os direitos humanos já receberam. A crítica de que eles são, na verdade, uma imposição cultural do Ocidente sobre o resto do mundo. Vamos entrar na crítica agora.
E essa crítica vem de uma corrente filosófica chamada relativismo cultural. O relativismo cultural sustenta o seguinte: não existem valores morais universais. Os valores morais são sempre locais, são sempre culturais, são sempre históricos. Ou seja, o que é considerado certo ou errado, justo ou injusto, digno ou indigno, isso depende da cultura, da tradição, da história de cada povo. Por exemplo, para alguns povos, a poligamia é perfeitamente legítima. Para outros, não. Para algumas culturas, o individualismo é o valor central. Para outras, a comunidade é mais importante. Para algumas sociedades, a liberdade de expressão é sagrada. Para outras, o respeito aos anciãos e à ordem coletiva é mais importante. E a pergunta que o relativista vai fazer é a seguinte: quem somos nós para dizer que uma dessas visões está certa e a outra está errada? Isso é uma pergunta filosófica séria, tá? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que nos obriga a pensar. Porque, veja, se a gente admite que existem diferenças culturais profundas, e elas existem, né? Então, como é que a gente justifica impor um único padrão moral para todo o planeta? Essa preocupação não é de hoje. Em 1947, quando a ONU estava preparando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Associação Americana de Antropologia mandou uma carta. E nessa carta, os antropólogos alertaram, abre aspas, né? Vamos pensar aqui como foi que eles falaram, para falar a verdade, né? Para não ficar tão literal. Cuidado! Essa declaração corre o risco de ser uma afirmação de direitos concebida apenas nos termos dos valores prevalecentes da Europa Ocidental e da América. Ou seja, os antropólogos estavam dizendo: vocês estão universalizando a moral de vocês. Vocês estão transformando os valores de vocês em padrão para todo mundo. E eles tinham um ponto. Porque pensa comigo, quem é que estava escrevendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Europeus e norte-americanos, principalmente. Pessoas formadas numa tradição iluminista, liberal e individualista. E onde é que isso estava sendo feito? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. No momento em que o Ocidente estava tentando se reafirmar moralmente depois do horror do nazismo. Então, a pergunta dos antropólogos era legítima. Será que esses direitos são realmente universais ou são apenas a moral ocidental disfarçada de universal? Isso se chama de etnocentrismo. Etnocentrismo é quando você, de modo consciente ou inconsciente, toma o seu próprio grupo cultural como centro de tudo, como padrão, como a medida. E aí você olha para outras culturas e as avalia a partir da sua régua. É tipo quando alguém vai para outro país e reclama: ah, mas aqui o pessoal não é pontual, não. Ou, ah, aqui o pessoal come com as mãos, que absurdo. A pessoa está julgando a outra cultura com base na cultura dela. Né? A pessoa está julgando a outra a partir dos valores dela. Embora é um exemplo pífio, né? Mas pense que a gente tem os nossos valores, os nossos princípios, a nossa ideia de moral baseada na cultura em que a gente nasceu. A gente tende a achar que esses valores são universais porque é aquilo que fomos construídos socialmente para acreditar. Mas isso não significa dizer que outras pessoas que nasceram em outras culturas vão concordar conosco. Porque se a gente tivesse nascido naquelas culturas, né, se a gente tivesse nascido numa outra cultura, a gente acreditaria que os valores daquela outra cultura eram que seriam universais. A gente tende a achar que o que a gente entende por moral é o correto e que os outros estão todos errados. Mas não é bem assim. Se a gente tivesse nascido em outro lugar que não o nosso, em outra época que não a nossa, aquilo que a gente está considerando que é universal, não é. Não é. É relativo ao período em que a gente nasceu, à época em que a gente nasceu, à cultura em que a gente está, à formação que a gente teve. Então, se nós já tendemos a julgar as outras pessoas com base nos nossos valores, tendemos a julgar a cultura do outro com base na nossa, imagina isso em escala global. Imagina uma potência econômica, militar e cultural dizendo:
olha, a gente tem aqui os valores certos: democracia, liberdade individual, mercado, direitos humanos, e vocês que não pensam assim estão errados. Vocês são atrasados. Vocês precisam mudar, porque somente os valores que são ocidentais, aqueles valores em que eu acredito, são os corretos. E são os mais avançados. Isso aconteceu muitas vezes na história. E geralmente não acabou bem. Isso se chama, inclusive, imperialismo cultural. E tem um detalhe importante aqui, que torna essa crítica ainda mais forte. Muitos dos países que hoje defendem os direitos humanos com mais ênfase foram os mesmos que colonizaram, escravizaram e massacraram povos inteiros. França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Estados Unidos. Essas potências ocidentais falavam em civilização, em progresso, em direitos, ao mesmo tempo que dominavam, exploravam e destruíam outras culturas. Então, quando esses mesmos países chegam hoje e dizem agora vocês precisam adotar nossos valores universais ou direitos humanos, é compreensível que muita gente desconfie. É compreensível que muita gente pergunte: esses direitos são para nos proteger mesmo ou são para nos controlar? Vocês já fizeram isso antes? Quem é que me garante que vocês não estão fazendo isso agora? Essa é a crítica pós-colonial. E um dos pensadores mais importantes dessa crítica foi um psiquiatra e filósofo martinicano chamado Frantz Fanon. Fanon viveu na pele a experiência colonial. Ele viveu ele viu, melhor dizendo, como o discurso da civilização europeia conviveu sem constrangimento com a violência colonial. Ele viu como, na França, se falava em liberdade, se falava em igualdade, se falava em fraternidade, enquanto lá na Argélia, na África, no Caribe, pessoas negras e colonizadas por esses mesmos franceses eram tratadas como menos que humanas. Fanon mostrou uma coisa perturbadora: a geografia importa. Os direitos humanos podem estar escritos no papel, mas na prática eles parecem funcionar melhor para alguns corpos do que para outros corpos, para uns lugares do que para outros lugares. Enquanto na Europa se discutiam direitos civis, na África do Sul vigorava o apartheid. Enquanto nos Estados Unidos se falava de democracia, havia segregação racial dentro do próprio Estados Unidos. Então Fanon pergunta: os direitos humanos são universais ou são só para quem mora do lado certo do mapa? Tá. Então a gente já tem aqui uma crítica muito forte. A crítica de que os direitos humanos podem ser, na verdade, uma forma de etnocentrismo, uma forma de imperialismo cultural, uma forma de impor valores ocidentais ao resto do mundo. E a gente precisa levar essa crítica a sério. E a gente viu, né, que essa crítica relativista é poderosa, nos obriga a reconhecer que sim, os direitos humanos têm uma marca histórica e cultural, não surgiram do nada, surgiram no Ocidente depois de séculos de uma história específica, séculos de uma história que muitas vezes vendiam ideias que na prática, dependendo de onde você nascesse ou da cor da pele que você tivesse, não eram bem assim, né? Mas e se a gente levar o relativismo até o fim? O que é que acontece? Vamos pensar juntos aqui. Vamos levar o relativismo até a última consequência. Se tudo é relativo à cultura, então como é que a gente critica uma cultura injusta? Como é que a gente denuncia a escravidão se ela era aceita culturalmente? Como é que a gente condena o genocídio se ele foi praticado em nome de valores de uma sociedade? Como é que a gente defende os direitos das mulheres se em determinadas culturas essas mesmas mulheres são subordinadas aos homens? Entende o problema? Se a gente disser que não existem valores universais, que tudo é cultural, então a gente perde a base para criticar qualquer coisa. Tá? A gente perde a base para criticar a escravidão, porque a gente pode dizer que a escravidão é cultural. A gente perde a base para criticar o genocídio, porque a gente pode dizer que para aquela cultura aquilo está correto e não podemos interferir. A gente perde a base para criticar países islâmicos que tratam as mulheres como bem inferiores aos homens, de certo modo, mulheres como inferiores à noção do ser humano em si, né? E a gente dizer que não pode criticar porque aquela cultura é assim e tá posto daquele jeito. A gente não pode criticar a cultura do outro.
mesmo que a cultura do outro faça práticas desumanas. Então, a gente perde a linguagem da justiça. A gente perde base para criticar qualquer coisa. Pensa no apartheid na África do Sul. O apartheid era legal, tá? O apartheid ele tinha base jurídica na época. Era parte do sistema jurídico sul-africano. Era culturalmente aceito pela elite branca daquele país. Então, se a gente for relativista radical, a gente não pode criticar o apartheid. Afinal, quem somos nós para julgar os valores de outra sociedade que não a nossa, certo? Mas será que a gente realmente quer dizer isso? Será que a gente quer dizer que não havia nada de objetivamente errado no apartheid? Eu acho que não. Eu acho que a maioria de nós sente intuitivamente que sim, havia algo profundamente injusto no apartheid. Algo que não dependia da cultura. Algo que violava a dignidade humana. E é aí que a ideia de direitos humanos mostra sua força. Porque os direitos humanos são exatamente isso. Uma linguagem que nos permite dizer que certas coisas são erradas, não importa onde aconteçam. Não importam se são culturalmente aceitas. Não importam se são legais. Não importam se exista um aparato jurídico naquele lugar para fazer daquela forma. Tortura é errada, escravidão é errada, genocídio é errado, fome evitável é errada. E para dizer isso, a gente precisa de algum tipo de universalidade. A gente precisa de algum padrão que não seja apenas cultural. Esse foi exatamente o argumento de muitos filósofos e ativistas. Um deles, né, foi o Norberto Bobbio, filósofo italiano. Bobbio defendeu os direitos humanos como uma construção histórica contra a opressão. Ele disse: olha, os direitos humanos não são perfeitos. Eles não caíram do céu, eles foram construídos ao longo dos séculos em lutas concretas contra a tirania, contra a escravidão, contra o arbítrio. Mas, apesar disso, eles funcionam. Eles dão às pessoas uma linguagem para resistir. Quando Mandela denunciava o apartheid, ele não dizia isso é ruim segundo a minha cultura. Essa linguagem tinha força, tá? Porque ela apelava para algo que transcendia a África do Sul. Qual era a linguagem que ele utilizou? A linguagem que ele utilizou foi: isso viola os direitos humanos, isso viola a dignidade humana. Veja, ele não está dizendo que isso é ruim por conta que na cultura dele é ruim. Ele está dizendo isso é ruim porque, levando em consideração a dignidade humana, que está além da cultura, que está além do lugar em que nasceu, além da época, essa violação é errada. Essa violação é errada. É uma linguagem que apela para a humanidade comum. Então aqui está a atenção. Por um lado, os direitos humanos têm sim uma marca ocidental. Eles podem sim ser usados de forma etnocêntrica e imperialista. Mas, por outro lado, sem alguma ideia de universalidade, a gente perde a capacidade de resistir à opressão. Tá? Bom, como é que a gente chega a uma solução para essa discussão entre relativismo, de um lado, né? Universalismo, de outro lado? Vamos apresentar agora uma ideia bem interessante. Uma ideia que tenta resolver essa tensão sem cair nem no universalismo dogmático, nem no relativismo paralisante. E quem propõe essa ideia foi um filósofo francês chamado Jacques Maritain. Maritain participou das discussões que levaram à Declaração Universal de 1948. E ele percebeu exatamente esse problema que a gente está discutindo aqui. Ele percebeu que as pessoas vinham de tradições filosóficas, religiosas e culturais muito diferentes. Tinha católico, tinha ateu, tinha confucionista, tinha muçulmano, tinha liberal, tinha socialista. E se você perguntasse para cada um desses grupos por que vocês acreditam em direitos humanos, você ia receber respostas completamente diferentes. Um católico ia dizer: porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e por isso todo ser humano tem dignidade. Um kantiano ia dizer: porque o ser humano é um fim em si mesmo, capaz de autonomia racional. Um utilitarista iria dizer: porque proteger direitos maximiza o bem-estar geral. Um budista ia dizer: porque todos os seres merecem compaixão. E Maritain percebeu: se a gente exigir que todo mundo concorde sobre o porquê, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Então ele propôs outra coisa. Ele disse: sim, nós concordamos sobre os direitos.
Contanto que ninguém nos pergunte por quê. Com- Ó, repetindo, nós concordamos sobre os direitos, contanto que ninguém nos pergunte por quê. Entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, talvez a gente não precise eita aqui, quase que não saía, né? Ele está dizendo, talvez a gente não precise concordar sobre a fundamentação última dos direitos humanos. Talvez a gente só precise concordar sobre quais direitos devam ser protegidos. Então, não olhamos para a fundamentação, mas olhamos para quais direitos devem ser protegidos. Isso é o que a gente chama de consenso prático. Imagina que você e eu estamos numa sala pegando fogo. Eu quero sair porque eu tenho medo de morrer. Você quer sair porque ama a sua vida. Outra pessoa quer sair porque tem responsabilidade com a família. Eu, você e a outra pessoa têm motivos diferentes para sair. Mas a gente concorda com a ação. Precisamos sair da sala que está pegando fogo. Não concordamos com a fundamentação. Né? Todos nós temos um motivo diferente para querer sair da sala pegando fogo, mas concordamos com a ação, que é sair da sala pegando fogo. Então, esse filósofo francês está dizendo que, com os direitos humanos, pode ser parecido. A gente pode ter fundamentos filosóficos, religiosos e culturais diferentes, mas ainda assim concordar que ninguém deve ser torturado, que ninguém deve passar fome, que ninguém deve ser escravizado, é possível. Tá? A fundamentação é diferente. Mas há concordância em relação à tortura, há concordância em relação a ninguém deve passar fome, há concordância em relação a ninguém deve ser escravizado, há concordância em relação a não deve haver genocídio. Isso é muito elegante filosoficamente, porque permite dizer que os direitos humanos sejam, ou melhor, porque permite que os direitos humanos sejam pluralistas nas suas justificações, mas ainda assim universais na sua aplicação prática. Tá? Por que pluralistas nas suas justificações? Porque existem as mais variadas justificativas em relação a eles. Por que universais na sua aplicação? Porque é uma aplicação que vale para todo mundo, independentemente dessa fundamentação. Essa ideia foi retomada mais tarde por John Rawls, um dos maiores filósofos políticos do século XX. Rawls falou em consenso sobreposto. A ideia é que diferentes doutrinas morais, religiosas e filosóficas podem convergir, cada uma pelas suas próprias razões, no núcleo comum de direitos políticos. E os direitos humanos podem ser esse núcleo. Então, olha só, a gente não precisa exigir que todo mundo no planeta tenha a mesma metafísica para defender direitos humanos. A gente só precisa que as pessoas concordem na prática que certas violações são inaceitáveis e isso já é muita coisa, tá? Isso já é muita coisa. Mas olha, a ideia de que existe uma justiça válida para todos, que transcende as leis de cada cidade ou cultura, essa ideia não surgiu com os direitos humanos modernos. Né? A gente já teve, inclusive, um episódio sobre história, e vale aqui a gente dar Vale aqui a gente falar um pouquinho novamente sobre isso, né? É importante a gente novamente dar uma passada sobre essa genealogia, não para fazer história pela história, mas para entender de onde vem a força filosófica dessa ideia novamente. A primeira grande expressão, como a gente viu, dessa ideia foi lá na Grécia Antiga. Tem uma peça de teatro, escrita por Sófocles, chamada Antígona. Nessa peça, Antígona enfrenta o rei Creonte. Creonte proibiu que ela enterrasse o irmão dela, mas Antígona desobedeceu. E quando Creonte pergunta por que ela desobedeceu a lei, ela responde uma coisa incrível. Porque existem leis não escritas, eternas, que vêm dos deuses, e essas leis são superiores às suas leis. Entende o que ela está dizendo? Ela está dizendo que existe uma justiça acima da lei positiva. Uma justiça que não depende do que o rei decidiu. Isso é o começo da ideia de uma moral universal, como a gente discutiu lá no primeiro episódio da série, inclusive, né? Sócrates, Platão e Aristóteles vão desenvolver essa ideia. Eles vão dizer que existe um justo por natureza, não apenas um justo por convenção. Aristóteles, na Ética Nicômaco, vai dizer que o natural é aquilo que tem a mesma validade em toda parte e não depende de aceitação. Ou seja, existem coisas que são justas por natureza, não apenas porque uma sociedade decidiu que são. Depois, os históricos, como Cícero e Sêneca, vão radicalizar isso. Eles vão dizer que existe uma cidade cósmica, uma comunidade universal de todos os seres racionais e que todos nós, não importa onde nascemos, fazemos parte dessa cidade. Isso é o começo do cosmopolitismo.
A ideia é de que somos, antes de tudo, cidadãos do mundo. O cristianismo vai pegar essa ideia e transformar. Vai dizer que todos nós somos filhos de Deus e por isso todos temos igual dignidade. Santo Agostinho e Tomás de Aquino vão desenvolver a ideia de lei natural, uma lei inscrita na própria natureza humana que vem de Deus e que vale para todos. No século XVII, John Locke vai secularizar parcialmente essa ideia. Ele vai dizer que existem direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, que as pessoas têm antes de qualquer governo. E o papel do governo é proteger esses direitos. Se o governo não fizer isso, ele perde legitimidade. E aí, finalmente, vem Kant. Kant vai dar a formulação talvez mais poderosa da universalidade moral. Ele vai dizer que a moral se baseia num princípio que todos os seres racionais têm que aceitar, que é o imperativo categórico. A ideia é age apenas segundo aquela máxima que você pode querer que se torne uma lei universal. Age apenas segundo aquela máxima que você pode querer que se torne uma lei universal. Resumindo, não faça nada que você não pudesse querer que todo mundo fizesse. Essa é a base da dignidade humana em Kant. Então, olha, a ideia de uma justiça universal, de princípios válida para todos, tem uma genealogia filosófica longa. A gente discutiu isso lá no capítulo sobre história, né, de onde vem a ideia dos direitos humanos. A gente discutiu isso aqui. Ela não foi inventada pelos direitos humanos modernos, mas os direitos humanos foram a tentativa mais ambiciosa até hoje de traduzir essas ideias filosóficas que vieram lá da cultura grega, passando pelos Sócrates, Platão, Aristóteles, estoicos, tendo a base cristã e os filósofos ali do período iluminista. Então, é uma tentativa de traduzir essa ideia em normas jurídicas e políticas concretas para os dias de hoje. E, voltando para o mundo real, porque, ok, a gente tem essa longa tradição filosófica de universalidade, a gente tem a Declaração Universal de 1948, a gente tem tratados, convenções, cortes internacionais, mas por que na prática alguns corpos parecem mais protegidos do que outros? Ainda fica a questão, né? Ainda fica a questão. Tanto a gente falou de universalidade, a gente falou, falamos de relativismo, criticando a ideia de universalidade. A gente viu que não pode ser relativista ao extremo. Aí a gente viu a ideia de universalidade, novamente, né? Vimos a ideia de que vamos esquecer a fundamentação, vamos pensar só nos fins práticos, que todo mundo pode concordar com esses fins práticos, né? Essa base de universalidade que vem desde a filosofia antiga. Ok, tem essa coisa muito bonita, mas na prática, por quê? Que parece que tem alguns corpos que são mais protegidos do que outros. E essa é a pergunta que pensadores contemporâneos têm feito. E é uma pergunta perturbadora. Porque ela nos força a olhar para uma verdade incômoda. Mesmo que os direitos humanos sejam universais no papel, eles não são universais na prática. Isso não é acidental. Eu vou trazer aqui 3 pensadores que iluminam isso de formas diferentes. A primeira é Hannah Arendt. Arendt foi uma filósofa judia alemã que fugiu do nazismo. Ela viveu na pele a experiência de ser refugiada, de ser apátrida. E ela percebeu uma coisa devastadora. Os direitos humanos se apresentam como anteriores ao Estado. Então, eles são direitos que você tem por ser humano, não por ser um cidadão de um país. Mas, na prática, quem é que garante esses direitos? O Estado. Ó, os direitos são anteriores ao Estado, porque se baseiam na ideia de você ser humano. Tá? Mas na prática, quem é que vai garantir? É o próprio Estado. Então, o Estado está garantindo algo que vem antes dele. Então, o que é que acontece quando você perde seu Estado? Se é ele que tem que garantir isso, né? O que acontece quando você vira um refugiado? O que é que acontece quando você vira uma apátrida? O que é que acontece quando você vira alguém sem nacionalidade? Arendt viu isso acontecer com milhões de pessoas na Europa do século XX. Inclusive, se ela tivesse viva hoje, veria acontecer hoje também, né? Com todos os refugiados que estão aparecendo nesse período da nossa história, né? E ela percebe uma coisa: essas pessoas, teoricamente, ainda tinham direitos humanos. Mais concretamente, elas não tinham ninguém para garantir esses direitos. Porque elas não eram reconhecidas como de uma nacionalidade específica. Foi aí que Arendt cunhou uma frase devastadora. O direito humano não é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. O direito fundamental
Ou melhor, o direito fundamental não é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. O direito fundamental é o direito a ter direitos. Então, o principal direito humano, para Arendt, seria o direito de ter direito. Tá? Antes de todos esses direitos que a gente viu lá as 6 famílias, 7 famílias, inclusive a gente trouxe essa abordagem, mas existem várias outras também, né? Não existe uma classificação única sobre. Mas veja o que ela está dizendo. Mais importante do que todos esses direitos garantidos é o direito de ter esses direitos. Ou seja, você só tem direitos, de fato, quando você pertence a uma comunidade política que reconhece esses direitos. Sem isso, você pode ter direitos humanos no papel, mas você vira ninguém na prática. Pensa nos sírios refugiados. Pensa nas pessoas apátridas, sem documentos, sem país. Eles têm direitos humanos? Na teoria, sim. Mas quem é que vai garantir esses direitos para eles? Arendt nos mostra que os direitos humanos, por mais universais que sejam na teoria, dependem de estruturas políticas concretas para serem efetivos. E quando essas estruturas falham, a pessoa fica desprotegida. A segunda pensadora é Judith Butler. Butler é uma filósofa americana contemporânea e ela faz uma pergunta ainda mais radical. E quem exatamente é reconhecido como plenamente humano? Porque, veja, os direitos humanos pressupõem que todos somos igualmente humanos. Mas na prática, nem todos os corpos são vistos como igualmente humanos. Nem todas as mortes são igualmente choradas. Nem todas as vidas são igualmente protegidas. Quando um atentado terrorista mata pessoas em Paris, o mundo inteiro fica de luto. As redes sociais mudam as fotos de perfil para a bandeira da França. Os jornais dedicam páginas e páginas, só é isso que você vai ver falar nas redes sociais, na televisão. Só que quando um bombardeio mata civis na Síria, no Iêmen, na Palestina, a cobertura é diferente. A comoção é menor. Eu diria até, inclusive, que foi inclusive assunto de aula da unidade curricular de direitos humanos. No mesmo período em que houve toda aquela comoção, né, por aquele cachorrinho que foi morto lá em Santa Catarina, aconteceu de uma travesti ter sido decapitada em Maceió, se não me falha a memória. Houve toda uma comoção pelo cachorrinho, né? Não houve comoção alguma para a mulher trans. Não estou dizendo que a comoção pelo bichinho, né, pelo pet, né, seja errada. Não estou dizendo isso. Mas por que não houve a mesma comoção aqui? Vamos até colocar de outra forma. Houve toda uma comoção pelas pessoas que morreram no atentado terrorista do 11 de setembro. Qual comoção houve com as milhares de mortes por Covid-19 no Brasil? Foi a mesma forma? Foi da mesma forma? Eu sei que lá num primeiro momento houve toda uma comoção, principalmente quando a gente estava vendo acontecer as mortes nos outros países e tudo mais. Mas quando os números de mortes de Covid começaram a explodir aqui no Brasil, houve tamanha comoção, né? Inclusive, na verdade, houve até minimização, né? Minimização das mortes, muitas vezes. Então, Butler diria, porque algumas vidas são reconhecidas como vidas que importam e outras não. Algumas mortes são vistas como trágicas, algumas mortes são vistas como inaceitáveis, algumas mortes são vistas como chocantes. Outras mortes são vistas como estatísticas, como números. Isso tem a ver com raça, isso tem a ver com nacionalidade, isso tem a ver com classe, isso tem a ver com religião. Tem a ver com quem se encaixa na norma daquilo que é considerado plenamente humano e quem não se encaixa nessa mesma norma.
Então, Butler nos força a perguntar: os direitos humanos protegem todos ou protegem aqueles que já são reconhecidos como humanos pelas estruturas de poder? Butler faz a gente pensar que nem todos os seres humanos são plenamente humanos. Né? Tem esses direitos igualmente reconhecidos. Nem todos os corpos têm esses direitos totalmente reconhecidos como outros corpos. O terceiro pensador, gente, às vezes são pensadores novos que eu vou me deparando quando vou fazendo a pesquisa, né? Vocês estão vendo que eu tô postando os vídeos os episódios bem mais rápido do que o normal, porque eu tô aproveitando também enquanto estou estudando aqui para disciplina para trazer esses episódios para vocês. E às vezes eu passo batido de olhar a pronúncia do nome das pessoas, e às vezes eu creio que para quem conhece pode dar um chiado de comunicação por conta de eu estar fazendo a pronúncia errada, né? E esse aqui, que é um filósofo camaronês, Achille Mbembe. Eu acho que isso se pronuncia assim, tá? Então me perdoem se a pronúncia algumas vezes de algumas pessoas que eu estou falando sair errada, tá? Mbembe criou um conceito chamado necropolítica. Necropolítica é o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Tá? Então, esse filósofo, Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, criou esse conceito de necropolítica, que é um conceito que fala que há o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Quem pode viver e quem deve morrer. É a ideia de que o poder estatal ou qualquer poder soberano não se exerce apenas controlando a vida das pessoas. Ele se exerce também deixando que certas pessoas morressem, tá? Então, quando um Estado não leva água potável para uma favela, ele está exercendo necropolítica. Ele também está deixando certas pessoas morrerem. Quando um Estado não investiga assassinatos de pessoas negras com o mesmo rigor que investiga assassinatos de pessoas brancas, ele está exercendo necropolítica. É um Estado que não apenas controla a vida das pessoas, é um Estado que também deixa que certas pessoas morram. Mbembe mostra que o poder não age apenas dizendo você pode viver. Ele age também dizendo eu vou deixar você morrer. E eu não vou me responsabilizar por isso. E detalhe, esse você depende do corpo, depende da cor, depende da nacionalidade. Não é aleatório. Não é uma escolha aleatória. É uma escolha pensada, muitas vezes. Consciente ou inconscientemente, é uma escolha de grupos específicos. E isso afeta diretamente os direitos humanos, porque o direito à vida, teoricamente, é o mais fundamental de todos, mas na prática, algumas vidas são protegidas e outras são descartáveis. E aqui a gente volta para Fanon, que Fanon mostrou que existe uma geografia da humanidade, que os direitos humanos tendem a funcionar melhor em certos lugares do que em outros, que certos corpos brancos ocidentais do norte global parecem ter mais acesso concreto à proteção desses direitos do que outros corpos negros indígenas do sul global. Então, o que é que a gente aprende aqui com Arendt, Butler, Mbembe, Fanon? A gente aprende que os direitos humanos, por mais universais que sejam na teoria, são aplicados de forma desigual na prática. E que essa desigualdade não é por acidente, ela reflete estrutura de poder, de racismo, de colonialismo, de classe. Isso não invalida os direitos humanos, mas isso nos obriga a reconhecer que eles são um projeto inacabado. Um projeto que precisa ser constantemente criticado, ampliado, democratizado. Agora a gente precisa falar de uma coisa mais concreta ainda, né? Quem deveria garantir os direitos humanos? Né? A gente até falou sobre isso anteriormente aqui nesse mesmo episódio. Né? A resposta é óbvia, que é o Estado. E no nível internacional, organizações como a ONU. Mas será que essas instituições funcionam?
A ONU foi criada em 45, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com um objetivo claro: evitar que atrocidades como o Holocausto voltassem a acontecer. A gente repetiu isso aqui várias vezes, né? Em 1948, a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde então, a ONU tem tentado universalizar esses direitos, criando tratados, cortes internacionais, monitorando violações. E olha, teve avanços, claro, tá? Mas a ONU tem limites, limites estruturais. O Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Isso significa que, se um desses países decidir vetar uma resolução, ela não passa. Mesmo que a resolução seja sobre direitos humanos, mesmo que seja sobre genocídio, se um desses 5 países decidir vetar a resolução, essa resolução não passa. E o que a gente vê na prática é que esses países usam o veto para proteger seus interesses geopolíticos. A Rússia veta resoluções sobre a Síria, os Estados Unidos vetam resoluções sobre Israel, a China veta resoluções sobre o Tibete. Então a gente tem uma situação absurda. A ONU foi criada para proteger direitos humanos universais, mas sua capacidade de agir depende de interesses nacionais particulares de algumas potências específicas. E isso mostra uma outra tensão fundamental. Os direitos humanos pressupõem universalidade, mas as instituições que deveriam protegê-los são atravessadas por relações de poder. E aqui a gente volta para quem? Para Arendt. Ela já tinha dito isso, né? Já tinha visto isso. Os direitos humanos dependem de estados, mas os estados agem por interesse próprio. Então, como universalizar algo que depende de estruturas não universais? Essa é uma pergunta sem resposta fácil, mas é uma pergunta que a gente precisa fazer. Agora, antes da gente fechar, eu quero entrar numa última questão filosófica. Uma questão que os filósofos debatem muito. Por que a gente deveria acreditar em direitos humanos? A gente já viu várias respostas ao longo da série. Alguns dizem porque existe uma lei natural, citando a natureza humana. Outros dizem porque todos nós somos seres racionais e autônomos, isso nos dá dignidade. Outros ainda diziam ou dizem porque temos interesses fundamentais que precisam ser protegidos. Mas tem um filósofo que deu uma resposta bem diferente. E esse filósofo é Richard Rorty. Rorty era um pragmatista americano e ele disse uma coisa provocadora: os direitos humanos não são racionalmente defensáveis. Eles se baseiam num sentimento, a capacidade de sentir o sofrimento alheio. Ou seja, para Hort, a gente não defende direitos humanos porque racionamos abstratamente sobre a dignidade ou autonomia. A gente defende direitos humanos porque sentimos empatia. Porque vemos alguém sofrendo e pensamos, né? Isso não deveria acontecer. E olha, tem algo de verdadeiro nisso, né? Porque a gente pode ter todos os argumentos racionais do mundo, mas se a gente não sente nada diante do sofrimento alheio, esses argumentos não vão mover a gente, né? Mas será que é suficiente? Porque sentimentos são instáveis, vêm e vão, podem ser manipulados. E além disso, a gente tende a sentir mais empatia por quem é mais parecido com a gente, né? Então, se a gente basear direitos humanos apenas no sentimento, a gente corre o risco de proteger apenas quem a gente já se identifica. Talvez a gente precise das duas coisas aqui. Talvez a gente precise da razão para fundamentar os direitos ou para decidir quais direitos de fato são os direitos humanos, levando em consideração as diferenças culturais, claro, e do sentimento para nos motivar a defendê-los. Inclusive, a defendê-los nessas situações que a gente percebeu hoje, que a gente discutiu hoje. Nessas situações em que a gente percebe que eles não são tão universais assim. Né? Que existem corpos que não são tão reconhecidos assim quando a gente discute direitos humanos. Porque, no fim das contas, defender direitos humanos não é apenas uma questão intelectual, é também uma questão moral, uma questão afetiva, uma questão de empatia. Bom, a gente chegou no final do episódio. Eu sei que a gente não chegou a resolver nada de forma definitiva, né? A gente trouxe alguns filósofos aqui, algumas discussões bem provocadoras, né? Mas também não era o objetivo nosso chegar a respostas definitivas. O objetivo era clarear a atenção. Então, o que é que a gente viu? A gente viu que os direitos humanos têm sim uma marca histórica e cultural, nasceram no Ocidente, trazem valores que podem ser usados de forma etnocêntrica e imperialista,
Isso é uma crítica que precisa ser levada a sério. Mas a gente também viu que sem alguma ideia de universalidade, a gente perde a linguagem para criticar a opressão, a gente perde a base para dizer que certas coisas são erradas, não importa onde aconteçam. Então, o que é que a gente pode fazer? A resposta não está em escolher entre universalismo e relativismo. Talvez, tá? A resposta está em reconhecer que os direitos humanos são um projeto em disputa. Eles não são perfeitos. Eles não são neutros. Eles não são completos. Ainda tem muito a que ser discutido, muito a ser aplicado. Mas eles são necessários. Eles precisam ser constantemente criticados, eles precisam ser constantemente ampliados, eles precisam ser constantemente democratizados. Eles precisam deixar de ser apenas a moral de uma parte do mundo e se tornarem de fato um horizonte comum. Isso significa escutar essas críticas pós-coloniais que a gente discutiu hoje. Isso significa reconhecer a desigualdade na aplicação dos direitos. Isso significa lutar para que os direitos humanos sejam concretamente universais, não apenas teoricamente. E olha, no fim das contas, talvez a melhor forma de testar se a gente acredita mesmo em direitos humanos seja esta. A gente está disposto a defendê-los também quando isso nos custa algo? Quando isso vai contra nossos interesses nacionais? Quando isso nos obriga a mudar? A sair da nossa zona de conforto? Quando isso nos coloca diante de pessoas que a gente não conhece, que moram longe, que falam outras línguas? Porque direitos humanos universais não são apenas uma ideia filosófica, são um compromisso ético. E esse compromisso só se realiza na prática. Espero que tenham gostado, tá? Estamos entrando agora nos finalmente da nossa série. Eu que ou devo finalizar no próximo episódio, ou teremos mais 2 episódios, mas a gente já está encerrando, né? A gente levou essa atenção aqui nesse episódio, esse tensionamento da ideia, que faz parte da discussão, tá? Espero que tenham gostado. E brigadão por terem escutado até aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.